Olá, Vitor. Só corrigindo uma coisa aqui, aquela partida que eu joguei foi a que eu mais gostei, né? Assim, a mais diferente, a mais criativa, assim, a mais divertida, né? E essa aqui foi a que eu, assim, acho que teve um nível de dificuldade maior. Foi a última rodada e também eu joguei com um cara de quase 1900 e o pessoal de 1900 em São Paulo, acho que no Rio também, né? Eles são bem diferentes do pessoal que tem esse rating aqui. Porque parece que eles são bem mais fortes, assim, tem bem mais recursos, né? E poxa, você tem que ganhar do cara na abertura, no meio jogo e no final também. Foi o que aconteceu aqui. Então eu estou jogando de brancas, joguei uma inglesa. Ah, bem, meu adversário jogou D5 direto, nem E6 ele fez. Tomei e que jogo dama B3, certo? Minha ideia é o seguinte: você vem pra cá, eu venho pra cá e fico enchendo o saco dele aqui, né? Se ele vem pra cá, por exemplo, eu posso jogar pra cá, ó. Viu? E depois o A6 não pode, que o cavalo cai, enfim, ele tem que recuar as peças dele, né? Olha lá, e aqui já tá tomando até esse daqui na cara, né? Então ele nem pode. Então, e se ele joga esse aqui, é óbvio, eu tomo esse daqui rindo, né? Não tô nem aí pra ele. Depois eu consigo voltar mesmo. Enfim, essas jogadas tem que ser calculadas, cara, porque senão depois você fica com a dama presa lá, entendeu? Quando eu joguei esse dama B3 eu já vi tudo isso aqui já, então ele comeu. Eu forcei ele a comer. Eu comi. Tá, o bispo dele tá jogando, tudo bem. Mas depois olha a coluna aqui, que delícia. E outra coisa, esse peão aqui, ó, o cavalo dele já não, já fica mais quietinho. Dá uma C7. Tirei a torre da cravada. Aqui eu acho que ele achou que ele podia jogar o E5 agora, ó. Ele achou que ele podia jogar o E5, mas ele não pode jogar o E5. Se ele joga o E5, eu simplesmente jogo esse aqui, ó. Viu? E não dá tempo dele fazer nada, porque tá caindo tudo, ó. Se joga aqui, eu como de bispo lá. Mas sem problema nenhum. Aí se ele come de bispo aqui primeiro, eu posso tanto jogar aqui, né? Quanto comer aqui também eu posso, se eu quiser, né? Continuo ganhando o peão. Mas enfim. Eu acho que ele viu que ele podia jogar e depois ele viu que ele não podia. Então ele tem que voltar. Bom, essa aqui é uma posição chave, porque eu tenho todas as minhas peças desenvolvidas e eu tenho que pensar no que fazer. Então eu consegui visualizar um plano interessante, né, aproveitando essa diagonal. Se eu tiro o cavalo para E5 agora, não é tão bom assim, porque ele pode... Se eu tiro o cavalo para E5 agora, né, ele pode comer aqui e se eu comer lá, ele pode talvez jogar aqui, ó, né? Então assim, de qualquer forma, né, consegue liberar a torre, enfim, né, ele depois vai ficar perigoso também, mesmo se eu tomar esse tipo de posição, né? Muitas vezes o preto dá, até em partida pensada de GM, dá essa qualidade aqui no início da abertura, assim, sem se preocupar, entendeu? Em recuperar, porque essa diagonal aqui, ó, fica muito forte, né? Então, uh, eu joguei um lance que é um lance parecido, mas que explora a mesma ideia, né?
Eu joguei esse lance aqui, cara, e se eu tivesse que... eu colocaria uma exclamação nesse lance aqui, ó. Se eu tivesse que comentar ela pra uma revista, eu colocaria, porque foi um lance que eu pensei muito também, uns 20 minutos, né, calculando um monte de coisa aí, então eu vi que esse aqui era o jeito melhor de explorar a posição, porque abre a coluna, né, abre linha de ataque em cima dele. Ele jogou esse. Eu vim pra cá. Estou mirando aqui, ó, diretamente o peão aqui. Ao mesmo tempo eu estou ameaçando comer aqui, né? Tudo bem que a dama protege, mas estaria abrindo minha coluna aqui, estaria abrindo essa daqui também, né? Então ele comeu. Agora sim meu cavalo come, né? E aqui tem muitos lances que ele pode fazer, mas a torre dele está caindo, então é bom ele proteger a torre dele. Ele defende. Agora eu posso comer, porque agora não tem um bispo dele, então não tem tanto perigo. Agora esse é o lance que eu vi, olha só. Cavalo pra cá, certo? Foi uma ideia meio complexa. E aí, ó, cheque. Essa torre pra cá, não a outra, porque a outra vai entrar aqui. Porque essa torre não ia ficar fazendo nada aqui, né? Então ele dama E6. E agora eu jogo esse lance aqui. Tô ameaçando um duplo aqui nele, ó. Certo? Eu meio que sabia assim que ele ia comer o peão, né? Talvez fosse melhor até jogar um torre aqui, ó. Torre K talvez fosse melhor, né? Questionando sobre o cavalo e enfim, né? Daria mais resistência assim, né? Você colocando as peças em jogo, claro, porra. Né? Pra que você vai comer esse peão? Pra me deixar mais desenvolvido ainda? Né? Talvez torre K, se bem que tá caindo aqui, né? Tem essa coisa também, né? Ainda tem isso, cara, olha. Ah, então não tá bonito mesmo não. Talvez a outra torre, não sei. Né, outra torre pra cá, talvez eu jogasse C4, aí sim o cavalo C5, né? Então, minhas peças estão bem ativas aqui. Ele comeu, eu desenvolvi, olha só, até minhas 5 peças estão jogando e as deles não estão e as dele não estão jogando assim. Ó, dama E7, estou infiltrando aqui, cara, ameacei o cavalo, né? Tô atacando. Agora o meu cavalo ameaça a torre dele. Ó, já não pode mais para D8. Olha lá. O cavalo está ameaçando já dar cheque em F7. Então ele joga esse aqui. É um lance interessante, porque se eu venho de torre para cá, ele pode jogar essa outra torre para cá e depois jogar a torre para cá e enfim, né, retomar a iniciativa. Eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Ele também pode uma hora ou outra chegar o rei pro lado, ameaçar comer esse peão aqui, né? Ou pode tentar expulsar o cavalo, enfim, né? Eu joguei uma coisa aqui que parece que é duvidosa, mas não é duvidosa, que a iniciativa é minha, né? Então eu não quis ficar para trás, eu não quis botar uma torre em F1, cara, eu preferi jogar isso aqui, certo? Isso aqui depois ele vai ter problemas, por exemplo, cavalo K, certo? E aqui o problema é o seguinte, estou ameaçando a torre dele, certo? Se ele tira a torre para cá, por exemplo, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um montão de coisa aqui. Eu posso dar o cheque aqui, né? E depois eu posso jogar dama E6, né? Ou dar o cheque, tiro o cavalo, depois jogo dama E6, né? Especulando aqui com a posição do rei dele. Eu posso jogar o cavalo para E5 também, né? Especulando de novo com isso aqui. Então assim, é uma posição que para ele não é interessante não, deixar eu ficar atacando o tempo todo. E se ele toma aqui, por exemplo, com a torre, o que eu posso fazer? Eu posso jogar esse aqui, ó. Porque se ele toma, a torre tá, né? Então ele acabou tomando de dama. Ele não quis ficar passivo também. Aqui ele tá passivo, né? Pode ser que o computador talvez sugira esse lance, mas isso daqui é um lance de computador mesmo, porque
Aqui ele está passivo e eu devo realmente dar o cheque aqui, né? Eu nem cheguei a calcular porque não precisa. Precisa você calcular tudo na partida, ó. Tem esse cheque aqui direto também. Então assim, ó, se ele come, você come aqui, tá vendo? Se ele joga aqui, você está dando praticamente mate, né? Porque você vai jogar cheque, né? Ele não pode comer a sua torre, senão ele toma mate, sua dama. Ele teria que voltar pra cá. É um negócio meio assim, meio complicado essa posição aí. Eu vou jogar, né? Devo jogar cheque. E aí, enfim, cara, tem que calcular direitinho aqui, mas eu acho que ele tá perdido aqui. Se ele jogasse a torre pra 8 lá, ó, né, eu daria o cheque aqui, rei pra cá. Ah, talvez pra cá, ó, né? Talvez pra cá. Porque agora eu tô ameaçando o seguinte, talvez ele deva jogar aqui, dama dele, né, pra proteger essa diagonal aqui. Porque se vamos supor que ele come, eu tô ameaçando o cheque, olha só. Ó. Esse aqui você deve conhecer bem, esse cheque do Philidor, né? Ó, cheque duplo, tem que mexer o rei. Com isso leva esse cheque aqui e cá, né? Só pra mostrar. Mas ele não jogou esse. Ele jogou de dama. E leva outro tático também, que é esse daqui. Olha lá. Agora sim, eu tô ganhando a torre. Ele resolveu trocar. Certo? E esse é o ponto do final. Eu achei que aqui ele deveria ter jogado esse lance. Não ter deixado eu entrar aqui. Que o cavalo aqui ficou perigoso. Ele jogava esse, não tinha problema eu tomar lá. Eu tomava lá, né? Ele jogava esse protegendo, olha. E depois ele pode pensar em jogar aqui, né? Ameaçar esse peão, certo? Depois ele pode também pensar em, sei, cara, jogar aqui para expulsar o cavalo dessa ameaça aqui. Depois reagrupar, vir com a outra torre aqui por trás, né? Enfim, ele ficou com medo de entregar o peão, né? Mas era muito melhor, velho, não ter me dado chance de atacar o rei dele, né? Porque ele jogou ali, quis preservar o peão, não sei, quis avançar, né? Mas ficou ruim. Porque agora tô ameaçando o mate Philidor. Ele jogou ali para proteger, mas aqui não faz muita diferença, veja bem. Eu joguei esse, tô ameaçando o mate, tô ameaçando a torre. E se ele protege aqui, eu simplesmente jogo o cheque. Vamos supor que ele volte, tá caindo aqui. Então essa hora eu acho que ele não percebeu isso, né? Quando eu joguei esse, ele achou que ele ia ficar bem. Ele foi obrigado a dar a qualidade. E com isso, ó, acabou caindo o peão numa posição muito pior do que aquela, né? Agora ele não tem muita coisa para fazer. Agora sim virou um final técnico. Agora não tem mais muita invencionice, apesar de que o rei dele está no centro, né? Ameacei os dois, ele protege, cheque, rei K, H4, né? Não preciso ter muita pressa aqui, ele não tem muita coisa para fazer também. O rei dele está no meio do tabuleiro, né? Cheque, G4, protege a segunda, né? Eu tô querendo jogar 3 aqui para expulsar o bispo dele. Eu posso jogar, porque se ele joga torre K agora, eu jogo esse. Torre tá cravada, certo? E o bispo, se tomar, eu tomo a torre. Então aqui ele joga esse aqui. Se ele conseguisse manter essa posição para sempre, seria perfeito. Apesar de que eu tenho um peão aqui a mais, né? Então assim, preferi centralizar a dama e ameaçar o de A5. Ó, F4. Certo? Aqui eu tenho diversos planos. Ele quis tromar o meu peão, mas essa jogada não foi boa. Apesar de que ele também não pode ficar parado aqui a vida toda.
Mas essa jogada não foi boa porque ele perde o peão. Ó. Ele achou que ele ia dar cheque. Claro, se eu venho com o rei para terceira, ele dá cheque, né, e come aqui de torre. E eu acho que ele acaba ficando bem na posição. Apesar de que eu tenho minhas dúvidas, né? Porque para esse cheque aqui, ó, vamos supor, né? Para esse cheque aqui, vamos supor, vem para cá. Aí ele come, né? Ele comeu, eu posso jogar esse. Ele vai fazer o que agora? Ele vai ter que jogar aqui, né? E aí eu posso pensar em, olha lá, cheque. Se o rei vem pra cá, pra cá, pra cá ou pra cá, né? Simplesmente cheque. Ou simplesmente cheque, né? E tô comendo o bispo. Olha lá. Certo? Mas eu preferi não jogar isso também. A gente tá no apuro de tempo. Preferi fazer o mais simples. Preferi vir andando com o rei pra cá, ó. Agora sim. Agora se ele dá o cheque eu como de dama. Eu tenho um peão passado. Então ele jogou lá. Eu avancei. Ele comeu. E a mesma ideia, ó. Cheque ele abandona. Porque agora qualquer lance que ele fizer ele perde a torre com esse cheque aqui em D8. Viu? Partida bem técnica, interessante. Bom pra estudar aí, ó, as continuações. Valeu.